Glórias a ti te damos, Senhor, tu que és o nosso Pai, querido e poderoso Deus, Espírito Santo, estamos aqui. Nós precisamos de ti, Santo Espírito, fala conosco em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nos ministra, nos ensina, nos orienta. Nós precisamos de ti. Fala ao nosso coração. Tu és tudo o que precisamos, ó Deus. A ti, Deus, seja dada toda a honra, toda a glória, todo louvor e toda adoração para todos, sempre pelos séculos dos séculos. Te pedimos hoje, Senhor, nos traz clareza da palavra, nos traz, Deus, discernimento espiritual, nos traz revelações do alto, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia, glória a Deus, que bom que você está aqui. Estamos aqui no capítulo 4 do livro de Marcos. Vamos para esse estudo? Então começa assim. Novamente, Jesus começou a ensinar à beira-mar. E mais uma vez eu digo, Jesus era um bom surfista, um bom praieiro. Ele vivia à beira-mar, gente. Eu sei que ali tinha, né? Tinha a Galileia, tinha ali o rio. Inclusive, tinha um rio que chamavam Mar, né? Mar da Galileia. Mas tinha muita praia, né? Jesus era praieiro, gostava de lá. E também tinha uma técnica, porque ele meio que se afastava num barco, e aí o vento levava a voz dele, ele conseguia falar para multidões. Ainda não tinha o microfone, ainda não tinha as coisas que a gente tem hoje, né? Então ele foi para o mar. Reuniu-se a seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. O barco estava no mar enquanto todo o povo ficava na beira da praia, e ele lhes ensinava muitas coisas por parábolas, dizendo em seu ensino: ouçam, o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caía à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram, e parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas, de forma que ela não deu fruto. Outra ainda caiu em boa terra, germinou, cresceu e deu boa colheita, a 30, 60 e até 100 por um. Amém. Diga: essa terra sou eu. É uma terra fértil. Eu sou essa terra fértil. Meu coração é um terreno fértil. Vem, Jesus. Amém. Jesus estava ensinando sobre a parábola, né? Assim, a semente era a mesma. A diferença era a terra, né? Onde foi plantada. E onde a palavra tem sido plantada em você. Amém? Versículo 9. E acrescentou: aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouça. E quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, e de outro modo poderiam converter-se a ser perdoados. Então aqui é justamente o propósito, né, de ele falar em parábolas, de as pessoas, tipo, estão ouvindo, mas não estão entendendo. Elas têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, sabe? São pessoas que têm uma cegueira espiritual muito grande. E Jesus está falando assim, eu estou falando dessa forma para que essas pessoas saibam que eu estou falando sobre isso, né? Mas elas não vão ter entendimento, mas vocês foram dado o mistério do reino de Deus. Então, que esse mistério venha sobre a minha vida, sobre a sua vida, que caiam as escamas dos nossos olhos, que toda a cegueira espiritual de nossas vidas caia por terra, que possamos ter revelação e discernimento espiritual em nome de Jesus. Amém? Então, Jesus lhes perguntou: vocês não entendem esta parábola? Como então compreenderam todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e retira a palavra nela é semeada. Outras como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo recebem com alegria. Todavia, visto que não têm raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. E quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam.
Outras ainda, como a semente lançada entre espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. E outras pessoas são como a semente lançada em boa terra. Ouvem a palavra, aceitam e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Então, justamente ele explicou sobre a semente, né? A semente é a mesma, é a palavra de Deus lançada no meu coração, no seu coração, de tantas pessoas. Só que algumas recebem, outras não. Algumas ficam extasiadas com aquela palavra, mas logo esquecem. Outras, beleza essa palavra, mas quando vem as preocupações da vida, também esquecem. Então, assim, eu e você precisamos ser a terra boa, a terra fértil, que a semente é lançada e que germina e que frutifica 30, 60 e 100 por um. Amém? Que assim seja. E aí Jesus vem para outra que é sobre a candeia. Ele lhes disse: quem traz uma candeia para ser colocada debaixo de uma vasilha ou de uma cama? Acaso não a coloca no lugar apropriado? Porque não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E considerem atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. E com a medida com que medirem, vocês serão medidos, e ainda mais lhes acrescentarão. A quem tiver mais, lhe será dado, e de quem não tiver, até o que lhe tem, lhe será tirado. Então, eu e você, nós somos luz do mundo e sal da terra, né? Não dá para esconder debaixo de uma cama, não dá para ficar preso no armário, não. A gente precisa, sim, irradiar a nossa luz, né? Ser como um farol, né? Como um farol que brilha à noite, como... Pois é, não... já sei, eu não sou levita, mas a palavra você entendeu, como farol, né? Recolha a verdade de Deus, guarde-a no coração e então resplandeça entusiasticamente. A gente precisa resplandecer. E a parábola da semente. E ele prosseguiu dizendo: o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, estando ele dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. Embora ele não saiba como, a terra por si própria produz o grão. Primeiro o talo, depois a espiga, então o grão cheio de espigas, na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice, porque chegou a colheita. Então, assim, a gente não precisa saber como Deus vai fazer as coisas. A gente precisa fazer, lançar a palavra, falar do reino de Deus. Não importa, a gente dormindo acordado vai estar frutificando, vai estar multiplicando, amém? Bom, estamos quase finalizando a parábola do grão de mostarda. E novamente ele disse: com que compararemos o reino de Deus? Que parábola usaremos para descrevê-lo? É como um grão de mostarda, que é a menor semente que se planta na terra. No entanto, uma vez plantado, cresce e se torna uma das maiores plantas, com ramos tão grandes que as aves dos céus podem abrigar-se à sua sombra. E com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhes anunciava a palavra, tanto quanto podiam receber. Não lhes dizia nada sem usar alguma parábola. Quando, porém, estava a sós com seus discípulos, explicava-lhes tudo. Então, aqui Jesus falou, né, do grão de mostarda. A gente precisa fazer o quê? Lançar a palavra, né? A gente precisa semear. A gente precisa fazer o convite, falar de Jesus. Não importa se a pessoa naquele momento vai dizer sim ou não. A gente precisa fazer. Por quê? Porque ali vai estar germinando no coração das pessoas. Quanto mais a gente falar, mais pessoas a gente vai estar alcançando, mais o reino de Deus vai estar crescendo. Então era disso que Jesus estava falando para os seus discípulos, que ia nos alcançar hoje, em 2023, anos depois daquele acontecimento. Imagina, olha só o nível que a palavra alcançou e ainda vai alcançar, e quanto tem alcançado os corações. Então a gente precisa fazer nossa parte, que é lançar a semente, falar de Jesus para as pessoas, amém? Esse é o nosso chamado. Aqui a gente está finalizando o capítulo 4, vamos para o versículo 35. Jesus acalma a tempestade. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele a seus discípulos: vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram de barco. E assim como estava em outros... E assim como estava, outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um vento forte, um vendaval, ondas